e paz, amados. Olha, gostaria de contar com a sua ajuda para o nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, anuncie para outros amigos. Você que é pastor, preste bem atenção, porque esse vídeo te interessa, hein? Você que às vezes fica meio frustrado, se culpando, né? Se culpando, dizendo, eu sou um péssimo pastor. Não pense assim, querido amigo, querido irmão, querido companheiro de luta. Deus está no teu ministério, poimênico, com certeza Deus quer te usar, quer continuar te abençoando. Bom, no outro vídeo nós estávamos refletindo um pouco sobre Ezequiel capítulo 34, que vai falar sobre as ovelhas e os bodes. Considerávamos que os bodes estão muitas vezes ali entre o rebanho de Deus, entre as ovelhas e atrapalhando a obra do Senhor. Mas qual seria a característica da ovelha? A primeira coisa é que a ovelha ela não se sustenta e também não se defende. A ovelha não guarda capacidade ou habilidade de autodefesa. Isso é muito interessante. Então toda ovelha quer ser cuidada, quer ser pastoreada, quer estar debaixo do cajado do pastor. Agora tem um detalhe, o bode não se submete ao comando do pastor. Aqueles que criam bodes informam, você pode até assistir aí no YouTube alguns vídeos sobre bode, que os bodes eles precisam ter cada um o seu próprio sino. Por quê? Porque eles se dispersam, eles não conseguem caminhar juntos, né? A ovelha ela não precisa ter um chocalho, um sino, cada ovelha daquele determinado rebanho. Basta que a ovelha mais gorda tenha, a ovelha mais velha tenha aquele sino, porque as outras estarão acompanhando-a. Então, diríamos assim, no grupo dos bodes, cada bode tem que ter seu sino. Sabe por quê? Porque eles não se submetem a liderança alguma, eles se dispersam, eles não aceitam limites, não aceitam orientações, não aceitam limites lindeiros, eles procuram sempre ultrapassar a orientação de seus criadores. Uma outra característica é que quando uma pessoa, aliás um bode, vai ingressar, e pessoa aí metaforizada, vai ingressar naquele grupo de bodes, sabe como é que o bode recebe outro bode? Com chifradas, exatamente. E sabe como é que uma ovelha recebe a outra ovelha? Esfregando o seu corpo nela para que ela possa receber o cheiro daquele rebanho e se sentir uma entre todas as outras. Então a ovelha transmite o cheiro do rebanho, porque isto é uma identidade, é uma forma identitária, né? Então a ovelha passa a ter a identidade daquele grupo. O bode não aceita ter identidade nenhuma, ele não se identifica, né, com um grupo, ao contrário, ele quer ter carreira solo. Outra coisa importante sobre o bode é que o bode, eu disse isso no outro vídeo, ele não respeita nem o seu criador. Ele acaba de alimentar, né, o seu criador acaba de alimentar o bode, logo depois que ele recebe a alimentação, ele já dá uma chifrada, né, no seu alimentante. Então, na condição de alimentário, ele é um péssimo alimentário, porque ele não tem gratidão alguma. Então você, querido pastor, vá percebendo aí as diferenças entre ovelha e bode. Você que é verdadeira ovelha, você terá condições de identificar quem é bode no rebanho de Cristo. Uma outra informação super interessante que eu pude colher de alguns pesquisadores, inclusive a minha esposa, pastora Simone Marques Metelo, já criou o bode. E ela disse que uma coisa muito esquisita acontece, é que onde o bode urina, ali naquele lugar não nasce mais nada. A urina do bode tem assim uma corrosividade, uma acidez, né, tão grande, tão nítrica, né, que ali naquele local não nasce mais nada. Os especialistas também dizem que o bode está, infelizmente, produzindo no Nordeste do nosso país uma desertificação, um estado de desertificação. Então o Nordeste tem sofrido com os bodes, porque os especialistas dizem que eles comem tudo. Para você ter uma noção, eles sobem na copa das árvores para comerem as folhas das árvores. Eles quando sentem cheiro de alguma planta, de algum fruto debaixo da terra, eles cavam e comem aquele fruto que está debaixo da terra.
Isso está gerando um estado de desertificação em todo o Nordeste. Então, o bode tem esse aspecto destruidor. Já a ovelha não, a ovelha ela produz e diz, né, a mens produtora de ovelhas, a mentalidade produtora de ovelhas, que a ovelha ela dá lã, ela produz lã um ano todo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem é a ovelha produz, quem é a ovelha abençoa outras ovelhas, quem é a ovelha gera outras ovelhas, quem é a ovelha tem esta capacidade gerativa. Agora, quem é bode não. O bode sempre dispersa, dá chifrada, afasta outras pessoas. Olha que interessante. Com relação à ovelha, ela se submete ao manejo da vara e do cajado, né? Então, os especialistas dizem que a vara é aquele instrumento que o pastor vai usar para corrigir a ovelha. Já o cajado é aquele instrumento que o pastor vai usar para conduzir a ovelha. Então, um instrumento corrige, outro instrumento vai conduzir. E a ovelha se submete. Agora, o bode não se submete. Tanto é assim que Davi, ele se auto-enxergou, ele se viu como ovelha, ele disse que o Senhor era seu pastor, né? E nada, absolutamente nada o faltaria. E Davi vai colocar Deus como Yahvé Roi no Salmo 23, no início do Salmo, e vai ao final colocar Deus como anfitrião. Por quê? Porque é aquele que se submete à liderança, à orientação do seu pastor, começa com todo o cuidado, orientação e termina com um banquete, né? Então, a ovelha que sabe obedecer ao seu pastor, ela obviamente é venturosa, feliz e abençoada. Agora, o bode não aceita. Uma outra coisa muito interessante é que a ovelha, quando ela é criada ali por seu criador, ela sempre recebe o óleo sobre a sua cabeça. Por isso Davi disse, né, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Por quê? Porque a ovelha, como tem assim o pelinho bem cheio, né, a lãzinha assim bem acumulada sobre o alto de sua cabeça, muito comumente ela fica acumulando ali também alguns insetos, moscas, que pousam sobre a sua cabeça e às vezes depositam vermes ali, produzindo enfermidades na ovelha. Então os criadores que fazem? Eles procuram manter óleo sobre a cabeça da ovelha a fim de protegê-la de toda a contaminação. Então a ovelha, a boa ovelha, é aquela que recebe o óleo, é aquela que quer estar sempre coberta pela unção do Espírito Santo. É interessante salientar que o autor do livro aos Hebreus, em Hebreus capítulo de número 13, ele diz, né, que os pastores velam sobre as suas ovelhas. Então, velar significa cobrir com véu, cuidar, aquecer. Então, quem é a ovelha quer estar debaixo de uma liderança, quer estar debaixo de um pastoreio, mas quem não é ovelha não quer estar palmilhando essa trilha da poimenia ou da obediência ao pastor. Uma outra coisa muito interessante é que, certa feita, um pastor desceu com as suas ovelhas para tomarem água e um outro pastor, coincidentemente, também no mesmo momento chegou. Aquele pastor que desceu primeiro, ele tinha 50 ovelhas e o outro tinha 200 ovelhas. O que aconteceu? Como foram beber água no mesmo rio, diz a história, e é uma história verídica, que aqueles dois rebanhos se misturaram ali. Mas quando o primeiro pastor sibilou, quando ele apitou, quando ele chamou o seu rebanho, aquele rebanho não se confundiu, já seguiu o seu pastor. Isso significa dizer que Jesus estava muito certo quando disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Está lá no Evangelho de João, capítulo de número 10. Então a ovelha conhece o seu pastor e conhece o seu rebanho, conhece o seu grupo. Então veja bem, uma grande diferença entre ovelha e bode é que bode não tem rebanho, bode não fica num lugar só, bode não tem fixidez, bode não tem o seu curral, bode, né, não está no seu aprisco, vamos dizer assim, bode não fica ali participando daquele mesmo grupo, ele quer ter carreira solo sempre, porque ele se acha, ele se sente.
Então você, querido pastor, que muitas vezes, se culpa, não se culpe. Outra coisa muito interessante é que a ovelha, se não encontrar comida ali no seu ambiente de criação, onde ela é criada, ela não vai buscar comida em outro lugar. Ela guarda silentemente naquele lugar. Já o bode não. O bode, ele se espalha, se expande, ele sai por todos os cantos, e não quer saber de esperar, de aguardar o alimento. A ovelha, ela só espera alimento do seu pastor. Finalmente, eu quero aqui, em derradeiras palavras, lembrar que a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, nos traz à baila que o Senhor Jesus Cristo disse que chegará o dia que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Chamará suas ovelhas para a sua direita e para a sua esquerda os bodes. Espero que você queira ser ovelha, não queira ser bode,